como vão vocês? Aqui é o Alex BR mais uma vez, né, no canal do Artista Responde. Hoje trazendo um pouco o assunto de economia, né, uma pergunta aí feita pelo usuário Clodoaldo, e também sobre futebol, né, sobre o Palmeiras. São três perguntas interessantes. Então vejamos o que ele perguntou. Bom, ele perguntou, né, seria a porcentagem, né, do ano de 2004, quer dizer, 1994 a 2026, né, qual seria a porcentagem de idosos que não conseguiam, né, os que não conseguem se aposentar na classe média. Então, sobre esta resposta, não existe dados únicos, né, principalmente de 2026, obviamente, porque ainda mal estamos em fevereiro. Então, mas falando de 94, que estava já em vigor um sistema previdenciário, mas muito antes, né, da reforma de 2019. Então, o problema da aposentadoria desde aquela época seria os trabalhos informais, né, pessoas que trabalham de forma autônoma, né, que não tem a CLT. Então, ficava muito difícil, tinha que pagar, né, para poder aposentar. E isso dificultou ainda mais a partir de 2019, que aumentou, né, o tempo de contribuição, ou seja, tem que pagar mais, trabalhar mais, etc. Então, em resumo, né, a aposentadoria é uma grande porcaria, vamos falar assim. O ideal mesmo seria poupar e não gastar, né? Uma vida assim guiada por Deus é justamente uma vida que não se gasta muito, né? Uma vida que busca pela matéria, que busca querer gastar, e o ideal é mesmo segurar, segurar o dinheiro e também trabalhar. São duas coisas aí que andam juntas, duas coisas juntas e que Deus com certeza abençoa esta parte, este ato. Então, que está justamente contrário com o sistema mundano de ficar pagando dinheiro. Aí, ainda por cima, eles dificultam, né? A partir de 2019 ficou pior ainda, tendo que trabalhar mais, pagar mais contribuição para o INSS e outros planos, né, de aposentadoria. Então, o ideal mesmo é ter o seu dinheiro, né, não guardar e sempre estar arrumando um negócio lucrativo para que quando venha tempos difíceis já tenha o dinheiro ou alguma matéria rica de valor. Agora vamos falar sobre a loteria. Ele perguntou sobre a loteria e sobre a classe média, qual seria quanto nessa classe aí média estaria gastando por ano em loterias. Bom, vamos ver em primeiro lugar que os dados, existe um dado que eu pesquisei e de 2023 foi gasto em loteria 23,2 bilhões. Então é muita coisa. Daria para investir em coisas boas, né, para o povo pobre, mas este dinheiro não é distribuído, ele é acumulado e ainda, né, é algo assim que Deus proíbe o jogo, e porque as coisas vão juntando, o dinheiro fica parado e justamente uma pessoa apenas, né, não se sabe quem vai ganhar, às vezes é uma pessoa muito má, uma pessoa muito egoísta. Então existe tudo de ruim na loteria. Então a classe C, a classe B, né, e a classe D, que são todas classes abaixo da riqueza, principalmente a D, né, que é a pior, se juntar tudo de todos os tipos de loteria, né, e estimar, né, foi feita uma estimativa que da classe média, então, gasta-se, pode chegar de 11 a 13 bilhões de reais. O incrível e engraçado é que as pessoas não sabem jogar também, além de estar fazendo errado. Elas querem jogar sempre no último ano, quer dizer, no último dia do ano, em datas especiais, que não tem nada a ver, para ganhar dinheiro de verdade em loterias. Eu já disse uma vez no outro canal, tem que apostar todos os dias, né, não importa qual valor, é um investimento contínuo. Né, por isso que alguns ricos conseguem enriquecer mais rápido, porque compram mais, né, investem todo dia, apostam todo dia. Enquanto o inocente lá vai lá no último dia do ano fazer sua aposta, né, a tal da fezinha, mas não passa de histeria popular,
modinha, algo como se fosse uma tradição. É totalmente imbecil, não tem nada a ver com estratégia de ganhar dinheiro. Quem quer ganhar mesmo, ou trabalha, ou se for para fazer esse tipo de aposta, é todo dia que aumenta as chances, porque estamos falando de chances, né? Aumentar chances. Então a sorte dele é maior, porque a chance é maior. Não é um tiro no escuro. Agora vamos falar sobre o Palmeiras. Ele perguntou se o Palmeiras, lá nos anos 50, né, naquela data específica, o Palmeiras foi campeão mundial. Né, porque muitas pessoas falam que não tem mundial. Mas vamos analisar. Os jogos foram feitos por times internacionais, de fora, da Itália, da América Latina. Inclusive, ele venceu o Juventus. Né? Existem os times brasileiros. Então, obviamente, que foi um campeonato mundial, sim. Né? Não importa se é FIFA, se é organizações, essas organizações que muitas das vezes são corruptas, né? Então, às vezes, o torcedor do time adversário enche a boca para falar que não tem mundial, né? Porque não reconhece o organizador do evento, que não foi oficial. Mas quando é algo oficial, né? Como a FIFA, por exemplo, eles não levam em consideração a corrupção, são apenas pessoas, né, às vezes muito corruptas, né, envolvendo esquemas, né, entre jogadores, arbitragem. Então, obviamente, que quando se fala de mundial é porque foi uma disputa internacional, não foi o Palmeiras contra os times brasileiros, foi o internacional. Então, você tem que levar em consideração a palavra, o português correto, está falando internacional. Não importa se a pessoa está falando que não é internacional, ela está contrariando, né, a realidade da linguagem. Ela está se tornando uma pessoa fanática. Então não passa de discussão boba, de rivais aí que não tem nada a ver. Obviamente, e de fato teve mundial sim, não é polêmica. As pessoas que falam que é polêmica é porque justamente por fanatismo, porque gostam de ficar alimentando briga e aquela bobagem toda do povo brasileiro, né, totalmente imbeciloide. Então, obviamente, teve um Mundial. Então, essas foram as questões aí feitas pelo usuário. Muito obrigado por sua contribuição. Curta, compartilhe e até a próxima.